Amém, querido. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo de 1 a 30. Vou abrir a minha Bíblia aqui também. Esse é um texto bem conhecido seu, tenho certeza disso, mas há algumas particularidades nesse texto. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre o que esse texto nos traz, sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Diz assim o texto assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estando ali na fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, né? E Jesus respondeu, disse-lhe: se tu conheces o dom de Deus, e quem é o que diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porém a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, pois para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido, e isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, pois nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que o adoram e adoram em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que pergunta? Por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo?
Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O texto é bem longo, né? Mas vale a pena aí, à medida que a gente for falando aqui, você também consultando aí na sua Bíblia aí. Faz bastante sentido. É bem longo. Mas é um contexto muito interessante. Primeiro eu queria falar para vocês que, após o reinado de Salomão, o reino de Israel, grande, né, compridinho assim, ele se dividiu em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Tá? Uma história bem rápida, assim. Eu não sou historiador, eu não sou teólogo, e eu vou tomar uma água dessa aqui. Boa, não é de bolinha não, mas tá boa. Então o reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte composto das 10 tribos de Israel, e o reino do sul composto de 2 tribos, Judá e Benjamim. E o reino do norte composto das outras demais tribos. Estou certo aí, ô pastor? Está certo? Teólogo. E acontece que em um determinado momento da história, a parte do norte foi tomada, né, foi invadida pelos assírios. Né, e muitos das pessoas do reino do norte foram escravizadas e levadas lá para a Síria. Né, eles tiraram o povo ali e levaram lá para a Síria. E outros povos vieram habitar aquela região ali. Que ali se formou um lugar chamado Samaria, ou Samária. Vou chamar de Samaria, eu não sei exatamente qual é o nome correto, mas acho que é mais chamado de Samaria. Chamado de Samaria. E aquele povo se misturou. Né, foi se misturando com outros povos pagãos, chamados gentios, né, que não era o povo de Israel, e que foi juntando. O que aconteceu é que aquele povo ali, os poucos que ficaram, foram se misturando, e ficou uma grande rixa, né, entre o pessoal do sul, e depois um povo que sobrou ainda lá em cima, ali perto da Galileia, né, do lado de Samaria, um pouco para cima, e mais para o lado da Palestina, Samaria, que ficou um povo misturado. E esse povo de Samaria, eles eram detestados pelos judeus. Os judeus não suportavam os samaritanos. Né? A ponto de, ainda tinha ali a Galileia, que um pouco da parte do norte, e a parte do sul era o povo da Judéia, os judeus da Judéia. Né? E quando eles tinham, os judeus do sul, tinham que ir até a Galileia, eles costumavam até cortar caminho, assim, fazer um caminho mais longo para chegar na Galileia, para não passar por dentro de Samaria. Porque eles não suportavam. Então você vê várias passagens na Bíblia mostrando essa questão. Não suportava mesmo. E o povo judeu, ele é um pouco preconceituoso com até hoje é um pouco preconceituoso com outros povos. Né? Mas Jesus, ele tinha que sair, ele estava na Judéia, ele tinha que ir até a Galileia, mas ele resolveu passar por dentro de Samaria. Né, numa região de Samaria, numa cidade chamada Sicar, uma região grande, mas ele passou por dentro de Sicar. Ele vai até um monte onde tem lá um poço que foi de Jacó e dos seus filhos, e ele senta perto desse poço, a Bíblia fala, cansado, e vem uma mulher samaritana para falar com Jesus, para tirar água. E a Bíblia fala que era quase a hora sexta. E a hora sexta, na contagem de hora, daquela hora, era próximo de meio-dia. Né? Próximo de meio-dia, sol quente. Imagina, então vamos contextualizar a coisa. Meio-dia, aquela mulher foi tirar a água no poço. Irmãos, meio-dia é um horário quente. Quando fui estudar um pouco mais esse texto, eu procurei na internet um monte de gente pregando sobre esse texto. E o pessoal viaja na maionese, né? Porque o pessoal começa a tirar coisas que não tem base bíblica para você entender. Então, sei lá, é a revelação do Espírito Santo,
ou é viagem na maionese mesmo, o cara, né, dá aquela figurada e vai e coloca, e coloca, né? Tem uns mestres, lá na minha célula lá tem a Bianca, né? A Bianca consegue tirar da palavra de Deus aquelas coisas assim profundas, né? Pastor Abraão também, mestre, consegue tirar aquelas coisas profundas da palavra de Deus. Mas eu não consegui tirar desse texto aqui, pegando com um monte de mestre, um monte de gente pegando, não consegui tirar nada de tão profundo assim. Aí um cara falou assim, um pastor falou, não, ela foi tirar água porque ela foi atrás de homem, né? Porque na verdade, meio-dia, as mulheres buscam água de manhã, bem cedinho, às 6 horas da manhã, as mulheres buscam água. Se ela estava buscando água ali meio-dia, é porque ela foi atrás de homem. Né? Ela foi ver, porque os homens buscavam água mais tarde. Porque a água do poço próximo de meio-dia, todo mundo já tinha buscado a água já. Provavelmente a água naquele horário já estava ruim, já estava barrenta, porque todo mundo já tinha ido lá buscar água. Pelo jeito, era o poço que tinha naquela cidade onde as pessoas iam buscar água. Né? Então, existe esse contexto. Será que ela foi ali buscar água atrás de homem? Ou Jesus começa a confrontar aquela mulher e começa a descobrir que aquela mulher é uma mulher que já tinha 5 maridos, né? Uma mulher que já teve 5 maridos e que estava com mais um, e que Jesus fala que aquele mais um não era ainda marido dela. Né? E depois eu comecei a pensar mais, há vários dias pensando sobre o que ela vinha fazer naquele lugar. E a resposta que me veio no meu coração era que aquela mulher era uma mulher sofrida. Né? Sabe-se lá por que ela teve 5 maridos? Sabe-se lá porque ela teve 5 e agora ela estava com mais um que ainda não era marido dela, que Jesus fala. E Jesus, em momento nenhum, ele critica ela. Você não vê Jesus criticando essa mulher que ela teve 5 maridos. Né? Ele confronta ela. Jesus, na verdade, começa a fazer ali um negócio que a gente faz na célula, né? Que é o quebra-gelo, para tentar puxar alguma conversa com ela ali. Tudo me indica que Jesus estava fazendo um quebra-gelo com ela, em determinado momento ele fala assim, vai lá chamar o teu marido então. Né? Jesus começa a falar da água da vida, eu tenho aqui uma água da vida, uma água que você não vai ter mais sede, tal. Jesus começa a se apresentar para ela, puxando assunto com ela. Né? E depois Jesus fala, vai lá chamar teu marido. Ela fala assim, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus fala assim, você fez bem. Né? Porque esse que você tem não é teu marido, e 5 maridos você já teve também. Né? E aí, essa mulher começa a ter ali um encontro com Jesus, que ele começa a revelar sobre a vida dela. Mas 3 aspectos muito importantes nesse texto, que a gente precisa destacar, e que isso vai servir para a nossa vida no dia a dia. Primeiro, que Jesus estava conversando com o samaritano, ele era judeu. Ele estava conversando com um povo proibido. Jesus, ele abriu mão, né, do seu contexto onde ele estava, da sua cultura onde ele estava, e ele preferiu parar em Samaria, e Jesus se revela pela primeira vez para o mundo através de uma mulher samaritana, através de um povo que estava todo corrompido naquele momento. Jesus, ele se apresenta para aquela mulher, ele fala, eu sou o Messias. E ele se apresenta para um povo que não era nem o seu povo, nem de Judá, no sul, nem da Galileia, que era norte, mas se apresenta a um povo que já estava todo complicado, todo cheio de problema, todo cheio de um povo escravizado, um povo corrompido, um povo que se misturou com outros povos, com outros gentios. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que Jesus estava conversando com uma mulher, ele se revela para uma mulher. Primeiro ele se revela a um samaritano, que é
a mulher na figura do samaritano. O primeiro aspecto. O segundo aspecto é que ele se revela uma mulher. E naquela época, irmão, se você acha que hoje em dia existe um certo machismo, né? Um certo preconceito entre homem e mulher, em muitas culturas ainda no mundo, e talvez um pouco no Brasil, essa questão de feminicídio, essas coisas todas. Há 2000 anos atrás, o machismo era algo extremamente grande e pesado na sociedade. Né? Mas Jesus, ele tira tempo, ele para ali, ele resolve passar por Samaria, ele resolve quebrar os paradigmas daquela época, para conversar com uma mulher, né? Para se abrir para uma mulher, para levar uma mensagem para uma mulher. Porque Jesus estava, naquela época, muito, muito, muito à frente daquela sociedade que vivia naquele tempo, naquela situação. Jesus era um cara de uma cabeça muito, muito, muito aquém daquele momento que eles estavam vivendo. E eu admiro muito Jesus. A sua inteligência, a sua capacidade. Jesus homem, esse Jesus que nós vemos na Bíblia, como um homem com as suas atitudes na terra, ensinando os seus discípulos, pregando as boas novas, pregando o reino de Deus. E uma coisa que a gente precisa entender, que Jesus era o Filho de Deus e ele veio para trazer a salvação para os homens, ele veio morrer por mim e por você, né? Sendo o Cordeiro de Deus, como João já falava, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Jesus veio também fazer uma outra coisa, que é implementar, trazer ao conhecimento do homem, sabe, revelar a um homem, revelar a mim e a você, o reino de Deus, né? Como que Deus queria que nós vivêssemos aqui na terra, e Jesus estava exatamente praticando isso ali, com aquela mulher, né? Jesus queria que a mulher fosse tratada com respeito, né? Que a mulher fosse alguém que fosse compreendida como exatamente Deus a criou. Deus tirou a mulher da costela de Adão, e a costela é o órgão, a costela são os ossos que protegem toda a vida, né? Protege o coração, protege tudo. Sabe, Deus criou a mulher como um presente para o homem. Eu fui criado numa família com muita dificuldade, uma família muito violenta. A violência na nossa casa era um negócio muito, muito grande. Meu irmão está sentado ali, meu irmão sabe o que é, né? Os meus pais se separaram, eu era o mais velho, eu não tinha 7 anos de idade ainda, né? Com 7 anos de idade eu presenciei, com menos de 7 anos de idade eu presenciei meu pai endemoniado dentro de casa, meu pai chegando bêbado dentro de casa, muito bêbado. Com 7 anos eu vi a destruição dentro da minha casa, né? E eu presenciei aquelas coisas todas, mas quando eu tinha 16 anos de idade, Jesus se revelou à minha vida, Jesus salvou a minha vida, Jesus, né, me chamou para uma nova vida. Jesus me fez um homem novo a partir dos meus 16 anos de idade. E eu não tenho nenhuma experiência de dentro da minha casa para poder ter construído uma família abençoada. Mas eu tenho uma família muito abençoada, eu tenho uma esposa, uma mulher tremenda, uma mulher maravilhosa, tenho 2 filhos maravilhosos, né? E eu sei que a Cristiane, minha esposa, foi a mulher que Deus me deu de presente, sabe? E presente a gente precisa valorizar, né? Presente a gente precisa olhar para a mulher, precisa olhar para a Laís, Felipe, precisa olhar para a Laís e falar assim, olhar para os olhos dela e se alegrar todos os dias, porque Laís foi o presente que Deus te deu para cuidar de você. Sabe, presente é algo que alguém nos dá para nos agradar. Presente é algo que nos dá, que alguém nos dá para nos fazer feliz. E eu quero dizer para você, mulher, que você foi criada para ser um presente para algum homem.
Né? E você, homem, precisa entender que é o seguinte, que a mulher que está do seu lado é a mulher que Deus criou para te fazer feliz, para ser sua companheira, até que a morte te separe dela. Até que a morte se separe dela. No dia que você disse sim, eu já vi muitos casais dizerem sim lá no altar. Né? Ah, promete ser, como é que é? Ser fiel, né? Como é que é mesmo? Promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Eu já vi um monte, já fiz alguns casamentos também, poucos, mas eu já fiz. Eu gosto de fazer casamento, irmãos. Eu gosto de fazer casamento. Eu já fiz um e nas minhas pregações de casamento eu sou muito enfático nisso. Eu falo para os noivos, Deus te criou, Deus criou ela para você e você para ela. Se você está fazendo aqui, você pode desistir agora, mas se você quer levar esse negócio em frente, seja homem para você assumir ela até que a morte separe, e você também. E eu acho que a maioria dos casamentos, eu acho, tá? Posso estar errado, isso aqui é coisa minha. Eu acho que a maioria dos casamentos é errado, porque o homem é frouxo, é porque o homem não sabe conduzir, não é culpa da mulher, eu acho, tá? Isso é coisa minha. Mas eu acho que a maioria dos casamentos, eles não dão certo por culpa do próprio homem, sabe? Porque eu acho que a mulher é algo tão precioso, tão amoroso, tão maravilhoso, que quando ela encontra um homem da vida dela, ela se apaixona e ela quer viver com aquele homem para o resto da vida dela, até que a morte separe, né, Lenice? Né, Lenice? Olha só, olha quantos anos. 54 anos de casado, irmão. Eu quero chegar aí. Tem 32, vou chegar lá. Vou chegar lá em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a minha mulher foi o presente de Deus para a minha vida. Eu quero honrar ela todos os dias. Sabe, no período que eu estava doente, irmãos, sabe, você precisa ver essa mulher cuidando de mim. Sabe, ela ia lá para o hospital, ela ficava lá às noites comigo, ela saía de Volta Redonda todo dia para o Rio me ver. Quando eu cheguei em casa, ela não dormia de madrugada, ela me cobria, ela trazia comidinha para mim, água. Ela me ajudava a levantar da cama porque eu não podia fazer esforço, que meu peito estava aberto. Né? Cuidou de mim todos os dias até eu poder me levantar e começar a cuidar de mim mesmo. Mas ela cuidou de mim e eu sou tão grato a Deus. Eu falei, obrigado, Senhor. Que presente maravilhoso que o Senhor deu para mim. Que presente tão maravilhoso que o Senhor deu para mim. Sabe, Jesus se revelou para uma mulher. Sabe, Jesus se revelou ao mundo pela primeira vez para uma mulher. Olha que coisa mais tremenda. Eu quero abrir esse parente aqui para que você saiba disso. E você que está solteira, moça aqui, talvez alguma outra solteira aqui, saiba escolher. Saiba escolher, espere o momento certo. Saiba escolher o homem que Deus tem para a sua vida. E você, rapaz, saiba que Deus, em algum lugar nesse mundo, né, os 3 sentadinhos aí, em algum lugar aí, Nicolas, Pedrão, em algum lugar aí, Deus tem uma mulher separada para vocês 3 aí. Em algum lugar nesse mundo, Deus já criou, e é só uma questão de tempo. E é o presente para a vida de vocês. Né, Gigi? Em algum lugar Deus já preparou o homem que será o teu marido. Em algum lugar Deus já separou esse homem. Quando eu tinha 4 anos de idade, a Cristiane estava nascendo e Deus falou assim, essa aí está nascendo para você. Quando eu tinha 4 anos de idade, Cristiane nasceu para mim. E foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Eu quero honrar isso. Mas dizer que a mulher é o presente de Deus para o homem. Trate a sua mulher com honra, com respeito. Seja homem. Seja homem. Não existe casamento sem
sem lutas, sem brigas. Não existe, irmão. Às vezes lá em casa, o negócio pega lá. Não existe, faz parte. Sabe porque a gente tá se moldando um ao outro. A gente está aprendendo um ao outro. Mas esse texto me mostra que o valor e a importância para a mulher, quando Deus se revela para uma mulher samaritana, de um povo todo complicado, de um povo todo errado, um povo mais pagão do que crente, né? E para uma mulher que já tinha tido 5 maridos e estava num 6º relacionamento, e esse 6º relacionamento não era marido dela. Jesus fala, olha, esse homem que você está não é. Eu não sei os motivos qual levou aquela mulher a ter 5 maridos, né? Mas o fato é que o 6º ela estava num relacionamento que Jesus ali apontou que não era marido dela, tá? Mas eu quero dizer que os motivos que levaram aquela mulher a ter 5 maridos, não necessariamente foi porque ela era uma mulher, deixa eu usar a palavra, devassa ou promíscua. A gente não sabe qual o motivo que tinha aqui, mas é fato que uma mulher que teve 5 maridos na vida dela é uma mulher que estava machucada, é uma mulher que tinha o seu interior cheio de feridas, uma mulher que tinha no seu íntimo uma tristeza, uma angústia muito grande. E ela sabia que Jesus um dia viria. E ela sabia que Jesus um dia viria, e ela teve esse encontro com Jesus. E esse encontro foi tão importante para ela, essa revelação de Cristo na vida dela foi tão importante para ela, mas tão importante para ela, que o que ela estava fazendo ali diante do poço, ela deixou imediatamente de fazer, ela larga o seu cântaro ali, deixa o seu cântaro jogado e vai até a cidade dizer, olha, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Messias. Ele falou tudo a meu respeito, ele revelou a minha vida. Será que esse homem não é o Cristo? Será que esse homem não é o Deus, o Filho de Deus? Será que esse homem não é o Messias prometido? E ela vai, irmãos, e essa mulher, ela cumpre um papel fundamental ali no meio dos samaritanos. E os homens da cidade ouviram a palavra dela, e esses homens, eles vêm ao encontro de Jesus. E mais para frente você vai lendo, esses homens conseguem ao ponto de falar com Jesus, de implorar Jesus que ele ficasse um pouco mais ali em Samaria. Jesus fica mais 2 dias, Jesus estava só de passagem, Jesus fica mais 2 dias. E a história conta, e Atos também conta que depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscitou e foi para os céus, alguns discípulos, eles ainda vão até Samaria continuar pregando o evangelho de Jesus, e tudo começa através de uma mulher desacreditada. Alguém desacreditado, alguém de um povo desacreditado, uma mulher desacreditada, uma mulher, né, há de dizer que era uma mulher, né, e essa mulher pertencia a um povo desacreditado e tinha uma vida desacreditada. Tinha nada, aquela mulher não tinha nada para apresentar. Mas Jesus escolhe pessoas exatamente assim. Jesus me escolheu, me tirou lá, né, de uma família cheia de complicação, salvou a minha vida, me fez um novo homem e me deu uma família maravilhosa. Transformou a minha vida, tenho aprendido todos os dias a viver melhor e honrar melhor ao Senhor. Jesus fez um grande milagre na minha vida, fez na sua vida também. Eu estou falando da minha vida, eu estou contando a minha história para você, um pouco da minha infância, um pouco aqui do meu tempo no hospital, um pouco aqui da minha família, da minha esposa, quem ela é para mim, que os meus filhos são para mim. Mas eu sei que você tem a sua história. Eu sei que você está passando também por um processo de restauração, ou já foi restaurado. Mas o que o Senhor quer de você é que você conte a sua história para alguém. Em um momento ou outro, meu irmão, alguém vai aparecer diante de você, na sua frente, e vai querer ouvir a tua história, vai estar disposto a ouvir a tua história. Aquela mulher, a sua história foi revelada para Jesus, e ela revelou a sua história para outros, até que nós chegamos aqui,
E você tem a sua história para contar para alguém. Você tem sua história para contar para alguém. Há quanto tempo mais você vai viver aqui nessa terra? Quem te garante que você vai viver mais um mês aqui? Ou mais um dia? Qual a expectativa de vida que você tem? Eu não sei mais quanto tempo eu vou viver aqui. Quase que eu parti. Mas o fato de eu ter ficado me fez perguntar para o Senhor um pouco mais. Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui nesse lugar? É essa a resposta que Ele tem me dado. Conta a sua história para alguém. Conta a sua história para alguém. Sabe, irmão, não é para você deixar o que você tem, deixar o teu trabalho, deixar a tua casa e deixar de fazer tudo o que você tem e sair por aí sem uma direção. Aquela mulher deixou o seu canto ali, e isso mostra que ela deixou seus afazeres, deixou o foco principal que ela tinha, que era buscar água, mas quando ela tem esse encontro com Jesus, ela vai lá, foi contar a história dela para alguém. Cabe a você contar a sua história, cabe a mim contar essa história para alguém. Para alguém, pode ser uma pessoa na sua vida, talvez como um determinado livro dos judeus que existe, quem ganha uma vida, ganha um mundo. Né? Tem um escrito dos judeus que diz, quem ganha uma vida, ganha um mundo. Talvez você ganhe uma única pessoa na sua vida. Talvez você já fez todo o necessário que Deus queria para você. Se você ganhar um só. Mas eu pergunto para você, irmão, qual foi a última vez que você falou do Evangelho para alguém? Qual foi a última vez que você orou por alguém que estava doente? Qual foi a última vez que você visitou alguém que estava doente? Qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Só responda para você, não para mim. Não precisa responder para mim. Eu sei que você tem dificuldades nessa área, eu também tenho. Eu sou tímido. Eu sou tímido para chegar para alguém e falar para Jesus. Sabe, mas todo dia eu tenho falado, Senhor, me ajuda a falar da Tua palavra para alguém. E eu percebo que volta e meia Deus tem colocado alguém diante de mim. Volta e meia eu tenho orado por alguém. Volta e meia eu tenho falado de Jesus para alguém. Volta e meia eu tenho falado de alguma coisa de Deus para alguém. E você foi também chamado para isso. Mas se você não tiver esse sentimento, esse pensamento, essa vontade dentro de você, de entender que esse mundo aqui ele é muito passageiro, que breve você não estará aqui, e que daqui você vai levar aquilo que você fez de bom para o teu próximo, se você não entender isso, meu irmão, sabe, você está na roça, como diz um amigo meu, você está na roça. Então o que a gente precisa, o que nós precisamos é, de uma forma ou de outra, ser útil no reino de Deus. Sabe, irmão, é difícil isso, é difícil. Nós somos poucos aqui, mas eu tenho certeza que você vai entender o que eu quero dizer. Nós abrimos uma célula, não começamos um projeto de célula aqui na igreja. Eu fiquei 17 anos longe aqui da igreja, né? Fiquei lá na Igreja da Paz, viajei para lá para o Ceará, por causa de trabalho lá, descobri a Igreja da Paz, comecei a aprender sobre célula, comecei a trabalhar com célula, geramos uma célula na nossa casa, tínhamos grupos de evangelismo em outros lugares, ficamos esses 17 anos servindo a Igreja da Paz, eu voltei para cá porque me ganharam para Jesus aqui, foi nessa igreja. Falta água. Fui ganho para Jesus aqui na igreja congregacional, quando eu tinha 16 anos de idade. Vou voltar para lá, o lugar onde eu nasci. E vou continuar essa obra lá. Implementamos a célula aqui em março do ano passado. Fizemos um grupo, né, de treinamento de líderes lá na minha casa. Agora nós estamos aí com 5, 6 células aí espalhadas na casa dos irmãos. Eu vejo que muitas pessoas da igreja nem entendem, não sabem o que está acontecendo. Sabe, é uma grande oportunidade de você frequentar uma célula e de lá você levar outras pessoas para lá também, teu vizinho que mora aí do lado da sua casa, um familiar.
abrir uma célula na sua casa, sabe, ser um projeto de Deus, deixar o projeto de Deus na sua casa, entrar na sua casa, deixar que a célula seja um instrumento de Deus ali, para você ganhar os teus vizinhos, os teus familiares. A igreja de Santarém, onde eu servi, tinha aproximadamente 7.000 células, 60.000 pessoas. A igreja de Fortaleza, onde eu estava, tinha 700 células. Né? Eu tinha célula na minha casa, tinha célula que eu participava na casa do outro irmão. Uma grande bênção. Eu não quero dizer para você que célula é o único trabalho da igreja, que ele é o trabalho mais importante, mas ele é um dos trabalhos que vai nos ajudar a ir para frente. É um trabalho que vai nos ajudar a ganhar gente, é um trabalho que vai nos ajudar a cuidar de pessoas, que não basta apenas você ganhar, você precisa ganhar e cuidar. Né? Ao trabalho do evangelismo é o cuidado do pastoreio, que isso acontece através das células. Entendeu, irmãos? Então, eu quero te incentivar a fazer isso daí. Né? Então, como que eu vou ser usado por Deus? Eu sou tímido, eu não sei o que falar, eu não sei manusear muito bem a palavra de Deus. Não é essa a questão. Você pode... Eu conheci uma senhora aqui na igreja, ela já morreu, ela não sabia ler. Ela não sabia ler, mas ela sabia a Bíblia toda de cor. Ela sabia a Bíblia toda de cor, mulher de Deus. Né? Mulher de Deus. Sabe por quê? Porque o coração dela era de Deus. A palavra de Deus estava aqui, ó, no coração dela. A palavra de Deus está no coração dela. Então, você não precisa ser um pastor, não precisa ser um teólogo para você pregar o Evangelho de Deus. Sabe, Jesus escolheu os seus 12 discípulos e ele viu neles não homens sábios ou estudiosos. Pedro era chucro, Pedro era pescador, era bruto, né? Andava com espada na cintura. Né? Jesus andava com os seus discípulos, os caras tinham espada na cintura, gente. Mas Deus não, o Senhor Jesus, ele não estava olhando naqueles seus discípulos a sua capacidade intelectual. Ele estava olhando naqueles discípulos a capacidade de seguir em frente, de amar a sua palavra, de seguir em frente, de entender o propósito que eles tinham aqui na terra. E Jesus por anos andou com eles, e depois cada um seguiu o seu ministério, seguiu a sua vida pregando o Evangelho. Pedro foi um grande homem. Pedro, aquele homem que cortou a orelha lá da guarda, lá do que foi prender Jesus, meteu a espada na orelha do cara, o cara chucro, grosso, né? Grosso igual papel de embrulhar prego, como diz um amigo meu, né? Ele, no fim da vida dele, ele fala: eu não quero morrer como Jesus morreu, eu não sou merecedor de morrer como Jesus morreu, eu quero... Pregaram ele de cabeça para baixo, né? Morreu de cabeça para baixo, né? Então, quem sabe você se torna um grande homem, uma grande mulher, que vai ser usado por Deus aqui nessa terra, até você morrer, a partir de hoje. Quem sabe a partir de hoje, Deus não converta de fato o teu coração, assim como Ele tem convertido o meu também, que precisa ser convertido, e que você se torne um instrumento na mão de Deus, para pregar para os teus vizinhos, para pregar para os teus amigos, para pregar para os teus parentes. Quem sabe você não passa a ser olhado pelos teus parentes como alguém cheio do poder de Deus, aquela pessoa que quando eles estão na dificuldade, eles sabem aonde recorrer. Será que os teus vizinhos, os teus parentes, será que os teus amigos sabem a quem recorrer hoje? Será que eles veem em você uma pessoa que eles podem recorrer no momento de necessidade espiritual? Eu não estou te julgando. Eu estou perguntando para você que vai saber. Será que você tem credibilidade espiritual suficiente para ser útil no reino de Deus, para ser útil na sua rua onde você mora, perto dos seus vizinhos, no seu trabalho, né, para os seus funcionários, para o teu chefe, né? Quem é você? Quem é você depois que sai aqui da igreja durante a semana? Quem é você que sai aqui durante a semana?
Deus pode contar com você? É uma pergunta que eu estou te fazendo, irmão. Eu não estou te julgando do fundo do meu coração. Eu não te conheço aí fora. Eu conheço poucos aqui, conheço o Márcio. Né? Conheço o Márcio, conheço como ele é no trabalho dele, ele conta para mim, o presbítero Márcio. Ele ora por todo mundo, vai no hospital, ora pelos enfermos. Eu conheço Felipe, conheço a Laís, né? Conheço o Abraão, conheço a Lenice, conheço o Cristiano, conheço pouca gente aqui no seu dia a dia, mas a maioria não conhece. Quem é você lá fora? Como é você lá fora? Como é que as pessoas te veem? É você que tem que responder isso, não sou eu, não. Eu não estou te julgando do fundo do meu coração. Eu estou querendo dizer para você que se você for um homem ou uma mulher de Deus, você vai arrastar gente atrás de você, você vai conseguir trazer pessoas atrás de você, você vai ser um instrumento na mão de Deus. Sabe por quê? Aquela mulher samaritana, né, de um povo errado, de um povo cheio de problema, mulher que ninguém dava ouvido, mulher que vivia num tempo de um machismo grande, mulher que tinha tido 5 relacionamentos, que estavam um cesto todo torto. Aquela mulher foi alcançada por Cristo no seu coração e ela alcançou outras pessoas na vida dela. Cara, eu quero ser como essa mulher. A minha vida torta do jeito que eu quero alcançar outros, eu quero que o meu coração seja cheio de Jesus. Eu quero que o meu coração seja cheio de Jesus. E que você alcance as pessoas que estão do seu lado, aonde você passar, que você rache pessoas, irmão, mas você precisa pagar um preço. Precisa deixar o seu cântaro de lado. Precisa deixar o seu canto de lado, de só trabalhar, de só olhar para você, de só ganhar dinheiro para você, de só estudar para você, de só cuidar dos seus filhos, de só cuidar da sua casa, mas também cuidar das coisas que é de Deus. Cuidar da família é importante também. Cuidar da família também é importante. Não estou dizendo que não é importante, mas cuidar e ser um projeto de Deus, usar aquilo que você tem para ganhar o mundo. Porque vai chegar um momento que você não estará mais aqui nesse mundo. E você não terá mais a chance de fazer. E a geração que você deixou aqui, ela não vai ter a chance porque você não ensinou. Seus filhos precisam aprender. As pessoas que você ganhar, aquela mulher aprendeu de Jesus e ela ensinou para outros. Eu aprendo com essa mulher, ensino para os meus filhos ensinarão para outros. Por causa dessa mulher, das gerações que passaram, as gerações de discípulos que vieram desde Cristo até hoje, é porque eu estou aqui. É por causa da geração de Cristo, desde Cristo até hoje, é porque eu estou aqui. Eu quero que a minha geração continue pregando e vivendo a palavra de Cristo, até que Cristo volte e busque toda a sua igreja. E eu quero deixar uma palavra final para você. Quando Paulo sabia que estava nos seus últimos dias. Paulo estava nos seus últimos dias e ele declara: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 7, nos versículos 7 e 8. No versículo 6 ele diz que o fim dele estava chegando. Mas ele fala: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vai ficar aqui nesse mundo. Apenas as coisas que eu fizer para o reino de Deus é que eu vou levar comigo para a minha eternidade. Eu preciso aprender junto com você. Eu sou um homem que precisa aprender junto com você. Eu preciso ser mais de Deus. Eu preciso fazer mais por Deus. Eu preciso me arrepender mais. Eu preciso me converter mais. Eu preciso que a minha vida seja mais transformada. Eu preciso disso. Eu não sou todo esse cara que vocês acham que talvez eu seja. Eu não sou mesmo. Eu preciso aprender a ser mais santo, a cuidar melhor da minha família, a pregar mais o evangelho, eu preciso ser uma pessoa melhor. Você precisa fazer uma autoanálise também.
e pedir para Deus: Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. Eu tenho orado tanto nesse sentido: Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida, usa a minha vida. E eu vejo que aos poucos Deus tem me dado essa oportunidade. Aos poucos as pessoas vêm chegando para perto de mim. E quando você busca a presença de Deus na sua vida, nesse sentido, automaticamente as pessoas vão chegar para perto de você. E se elas não chegam, é porque talvez alguma coisa esteja errada com você. Se elas não chegam perto de mim, alguma coisa esteja errada comigo. Se você passar uma semana ou um mês sem orar por ninguém, sem falar para ninguém de Cristo, ou sem dar um glória, aleluia para alguém, que alguma coisa está errada, irmão. Alguma coisa está errada. Eu não estou te julgando, eu quero mexer com você. Eu quero mexer com essa roseira. Eu quero que a gente cresça aqui, que a gente seja um povo unido, que a gente valorize o trabalho do irmão, né? Que a gente não seja um povo dividido, mas que seja um povo que abrace uns aos outros, que valorize uns aos outros, que valorize o trabalho uns dos outros, que faça o melhor para Deus, que breve a gente não vai estar aqui, o tempo vai passar rápido demais. O tempo voa, o tempo urge, o tempo, eu tinha 16 anos quando eu aceitei Jesus, já passaram-se 40 anos, esse ano se completa 40 anos, o tempo voa numa velocidade, meus cabelos estão todos brancos, né? O peso da idade está chegando sobre mim com 56 anos, o coração quase que parou, né? E volta e meia, tem que olhar o negócio, a perna está ficando inchada, a próstata tem que olhar, tá, né? É a idade. Eu sei que o tempo está urge, o tempo urge, e eu falo para Deus: Deus, usa a minha vida, usa a minha vida, porque breve eu não estarei nesse mundo. Eu quero deixar a herança, eu quero deixar o poço de Jacó, não um poço de Jacó que sai água que mata a sede, mas o poço de Jacó, que gera vida, a água da vida eterna, que quem bebe dela jamais terá sede. Era o que Jesus estava oferecendo para aquela mulher: a água que eu tenho não é água que você bebe, que mata a sua sede, que volta a te dar sede. A água que eu te dou é água que mata a sede eterna, quem beber dela jamais terá sede. Você é um poço de Jacó, você é um poço de Jacó da água da vida eterna. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, irmão, deixa Deus te usar, seja um instrumento na mão de Deus, permita que Ele use a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Nessa noite. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.